Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde. No webinar de hoje, 22 de setembro, falaremos com a Chloe Pinheiro, repórter de Veja Saúde, sobre as acusações contra a Prevent Senior. É um assunto que a gente lembra que começou a ter algumas notícias sobre lá no ano passado, quando o ministro ainda era o Mandetta, investigações sobre mortes, suspeitas, mas a época não deu muito, não virou muitas notícias sobre o assunto, né? Acabou tudo ficando em escondido, digamos assim. Agora ressurgiu isso com mais provas, mais depoimentos de médicos. Inclusive hoje o depoimento deve estar acontecendo agora. A gente tem a concorrência aqui do depoimento do diretor da Prevent Senior para a CPI da Covid. A ideia aqui, um convite que eu fiz para a Chloe, é a gente discutir os casos, possíveis documentos ou provas ou depoimentos que corroboram, as possíveis motivações dos diretores e dos médicos de entrarem nesse, digamos, esquema, e também de abordar o aspecto da nossa profissão do jornalista, em tratar de um assunto delicado como esse, em citar possíveis acusações contra uma empresa consideravelmente grande, que é o caso da Prevent Senior. Chloe, tudo bem? Muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por disponibilizar aí, um pouquinho dessa manhã de quarta-feira para falar com a gente. Oi, Daniel, obrigada pelo convite. Tô com um olho no peixe e outro no gato, né? Porque acho que o cara vai começar a falar a qualquer momento agora. Mas também não sei quanto vai sair de novo disso, né? Do que eles já falaram, enfim. Vai ser uma surpresa. Já já a gente acompanha também. Chloe, eu queria começar te perguntando, um assunto que a gente estava falando há pouco, antes de abrir a sala, sobre as acusações, como você... eu ia começar pelas acusações exatamente da Prevent Senior, certo? Mas eu vou começar pelo caminho contrário e eu queria saber de você, como jornalista, como você se sente tratando desse assunto, se você se sente confortável, se você se sente segura juridicamente para tratar dessas acusações contra a Prevent Senior. Olha, Daniel, para ser bem sincera, como eu estava falando para você antes de começar, né, o webinar, eu não é minha área de expertise do jornalismo, eu não trabalho com esse tipo de pauta, denúncia, coisas que possam ter implicações jurídicas, realmente não é a minha seara. Então, eu estou me amparando no conhecimento que eu tive na faculdade, do quanto eu posso usar, confiar no depoimento da fonte, o que eu preciso provar com materialidade, mas eu estou navegando num terreno incerto, assim, então eu não posso te dizer que eu me sinto 100% segura de falar sobre essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu também sinto um dever ético de não ficar sentada em cima de um assunto que eu acho que é relevante para a sociedade. No caso da Prevent, está cada vez mais claro, e as notícias que saíram nas últimas 24 horas corroboram isso, né? De que tem materialidade para acusar os caras, então eu fiz um fio sobre o assunto, né, que repercutiu bastante semana passada. Nesse fio, eu sinto que corri um risco ali jurídico, inclusive nas conversas com a Prevent, depois disso, eu senti esse tom meio, ó, você pode ser responsabilizada pelo que você falou ali, mas também me resguardei das acusações mais escabrosas para as quais eu não teria provas depois. Então, fiz um mix ali de risco e benefício para levar adiante as denúncias com o meu nome, né? Sem o amparo do veículo ali, no caso, né? Então, é isso, me sinto mais ou menos segura, assim, mas estou amparada pelos princípios básicos aí do jornalismo. E você falou no tom, o tom você acha que foi estranho da assessoria? Foi um tom mais ríspido, talvez? Sim, bom, depois que eu. Porque, assim, eu fiz esse fio baseado numa entrevista que eu fiz com um médico, para um dos médicos envolvidos na denúncia da CPI, e que também foi uma das fontes da matéria que saiu na Globo, revelando a possível fraude no estudo, ocultação de mortes.
Então, tinha essa fonte sólida, que eu sabia que era sólida, e com a notícia de que o cara não iria na CPI, eu pensei, vou compartilhar aqui algumas coisas que essa fonte me passou, meio sem expectativas, assim, o negócio bombou. Então, depois disso, eu resolvi fazer uma matéria e seguir o rito jornalístico, né? Aí sim, falar com a Prevent, falar com todos os envolvidos na história, Ministério Público, Conselho de Medicina, enfim. E todo mundo me atendeu ali normal. No caso da Prevent, o assessor de imprensa, eu mandei um e-mail para a Prevent, o assessor me ligou, porque queria falar no telefone comigo, enfim, não resolveria por mensagem. Ele já atendeu falando com um tom muito ofensivo, assim, agressivo, na verdade, até um pouco ameaçador, dizendo que eu não teria a isenção ética para fazer a matéria, porque a minha opinião já estava dada no Twitter. Eu falei que lá era espaço pessoal, enfim, que eu estava compartilhando o que a fonte me falou. Aí falou, tudo bem, mas quem fala o que quer, depois assume a responsabilidade por isso. Então, foi bem um tom assim, e ele falou que não daria entrevista para mim por conta da minha conduta profissional, mas pediu para encaminhar perguntas para ele, eu encaminhei. Perguntas, assim, mais baseadas na minha área de atuação. Então, em que estudos vocês se basearam para fazer esse protocolo? Cadê esse pré-print que não saiu nem na plataforma de pré-print? E não fui respondida com um texto ríspido falando que era tudo mentira, que eles estavam sendo vítimas de uma campanha, que a mídia estava enganada. Então, não responderam as perguntas. Assim. Então, foi um contato bem ríspido, assim, eu diria. Sim, pelo que você descreveu, com certeza. Agora, retomando, saindo desse ponto exatamente, querendo entender a questão da Prevent Senior, as motivações da Prevent Senior. O que leva a uma série de médicos, de diretores, a participarem desses estudos assim, mas estudos assim porque faltou ética, então difícil até apontar isso como estudo, né? Não virou nenhum pré-print, não foi nem publicado isso daí. Então eu queria entender especulando aqui, né? O que pode levar essa série de pessoas, por exemplo, no que a Piauí divulgou esses dias, se não me engano ontem, sobre o Anthony Wong, o médico que morreu, que era um defensor da cloroquina e que no prontuário, na causa-morte, nada foi dito sobre Covid. Sabia que ele tinha Covid, mas não foi a causa-morte, né, oficialmente. Então, eu queria especular contigo o que será que leva as pessoas, o que levou as pessoas que trabalham no local a participarem desse estudo sem a rigidez ética necessária para estudos clínicos, né, com humanos. Bom, eu acho que antes de adentrar nas causas da diretoria principal, é bom a gente entender o contexto da Prevent como companhia, assim. Pelo que eu ouvi das fontes, eu já entrevistei agora uns 5 ou 6 médicos que trabalharam lá, havia um clima muito autoritário na empresa. Então, uma ordem parte de cima, ou você segue ou você está fora. E quem segue é bonificado, é promovido, ganha cargo de gestão mais fácil. Então, tinha essa política autoritária e quem concorda é recompensado. Então, isso já é o motivo para as pessoas compactuarem com as medidas que estão sendo tomadas ali. Inclusive, a própria divisão dos cargos tem os nomes meio beligerantes, assim, tem o Pentágono, que é a maior diretoria, aí tem os guardiões, que são os plantonistas, tem uma estrutura bem militar quase ali, sabe? E ao mesmo tempo super capitalista liberal, no sentido de que a gente é a Disney dos convênios, a gente encanta o cliente. Então o remédio surge como uma solução, a minha teoria, né, que parece que tá cada vez mais clara, é que a Prevent surgiu nesse contexto de ser um convênio para idosos, apostar nesse público, indo na contramão dos convênios, que geralmente custam milhares de reais por mês, um convênio de idoso, no caso da Prevent é um pouco mais acessível, apesar de também atender uma faixa da sociedade mais elevada ali. Então, eles têm esse convênio. Chega a pandemia de uma doença que atinge velhos. Então, é uma bomba, porque está no hospital
hospital, que já tem muito velho com o sistema imune comprometido pela idade, por todas as outras doenças, hipertensão, diabetes. Então, logo no começo da pandemia, a Covid caiu ali como uma bomba, né? Tinha uma época que 60%, 70% das mortes do estado acontecia lá, né? E tudo bem, é natural, ninguém está falando que ali naquele momento havia uma infração ética, mas só que tinha muito velho no mesmo lugar, e os pronto-socorros superlotados, então o vírus se espalhou muito rápido ali. Isso levantou suspeitas do Ministério Público, da Prefeitura de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, do próprio Mandetta, que na época era ministro da Saúde. Isso começou a manchar a reputação da Prevent. Pelas minhas apurações, esse é um ponto principal do trabalho deles. Eles têm que ter uma reputação impecável ali, para continuar seduzindo o cliente, para o cliente ser o defensor da marca. Então, precisava de uma solução ali. E em algum momento, que eu acho que é isso que eu espero que a CPI esclareça, houve esse contato deles com o Paulo Zanotto, Anise Yamaguchi, que aconteceu, isso já está comprovado, porque a gente tem vídeo dos Zanotto falando que influenciou no protocolo, os médicos relatando que viram eles ali nos corredores do hospital, e eles também eram o elo com o governo federal ali, né? O governo federal, a linha do tempo é mais ou menos assim, né? Em 18 de março, 20 de março, o Bolsonaro volta da viagem com o Trump, da viagem que ele encontrou o Trump nos Estados Unidos. Não sei se você lembra, todo mundo pegou Covid, foi a maior volta A primeira, né? Volta, que agora eles já foram fazer uma nova Covid Tour dos Estados Unidos, né? Enfim, ele volta dali com a solução mágica para ele, que era a cloroquina, e agora precisa comprovar que aquilo funciona. O Trump falou para ele, baseado num estudo que também já foi considerado fraudulento, então ele volta com essa solução mágica, os remédios, e encontra aqui na Prevent um lugar para fazer esses testes, né? Tanto que, agora eu estava até resgatando o assunto para falar aqui, você vê as entrevistas, no dia 20 de março, o diretor da Prevent já fala que estava dando cloroquina para a mãe dele. Então, por volta dessa época, final de março, começaram a coleta desses dados, que foram publicados sem o estudo, né? Via comunicado de imprensa. Então, para mim, a motivação foi isso. Apareceu uma solução para limpar a barra deles ali, limpar a reputação deles com os próprios pacientes, porque você vira e fala, por telemedicina mesmo, eu vou te mandar um remédio aqui, que a gente está sendo inovador, a gente está na vanguarda, esse estudo vai revolucionar a medicina, era o que eles falavam. Então, para mim, a principal motivação foi essa de limpar a barra, e aí eu espero que as investigações digam se houve algum interesse econômico por trás mesmo, né? É o que a pista que eu estou tentando seguir, né? Se tem algum ganho financeiro para o convênio de fazer um conluio com o Ministério da Saúde e o governo federal, seja isenção de imposto, seja perdão de dívida, porque os planos têm que pagar o SUS, né? Quando os usuários usam o SUS. Então, acho que essa parte financeira é a parte mais incerta agora, né? Agora, a motivação política, e política no sentido tanto de imagem quanto de política mesmo, eu acho que já está mais evidente, assim. Desculpa, me empolguei aqui. Não, de modo algum. É importante que assim que a gente vai encadeando os assuntos. Você citou a parte econômica. Quando a gente diz econômica, na superfície, né, do que conseguimos ver, obviamente a gente não está se tratando esperamos de benefícios, de bônus que X, Y, Z recebe diretamente. Às vezes são benefícios econômicos que simplesmente a pessoa não ir ao seu hospital, não ocupar o leito, você não ter que colocar um monte de coisa nela, isso você já não tem, você não vai ter esse custo, né? Você não vai ter essa despesa, então é uma despesa menos. Imaginando assim, telemedicina, uns 6 meses atrás, 8 meses atrás, não, a gente já está em setembro, vixe Maria, no outubro do ano passado, novembro do ano passado, você mandava o kit Covid, falava para a pessoa ficar em casa, ela não Tem ia. relato de dezembro ainda. Oi? Não, que tem relato até de dezembro deles fazendo isso. Deve ter desse ano também. Não, com certeza. Do segundo semestre do ano passado, deve ter também. Então, nisso eles vão reduzindo, né, as despesas numa época que, como você disse, já está lotado, né? Se terceira idade, pandemia,
tudo ficou cheio lá no Santa Maggiore, que é o principal hospital, né, aqui em São Paulo, pelo menos, da Prevent Senior. Queria estender um pouco para além da Prevent Senior esse assunto e te perguntar se você sabe, se você imagina se isso aconteceu com outras operadoras também em outros estados. Já temos relatos, notícias sobre isso? Meu, muito, e eu acho que esse é um assunto que está sendo subinvestigado pelos jornalistas, assim, pela própria CPI. E não é uma coisa assim que ocorreu por debaixo dos panos. Em junho, tem um vídeo de junho do Ministério da Saúde, onde a Mayra Pinheiro, né, a Capitã Cloroquina, né, você sabe, né, pô, ela já está bem famosa, essa mulher. Ela promoveu um seminário com Unimed, Rap Vida e uma universidade, acho que a Universidade Federal, se eu não me engano, aonde esses convênios vão compartilhar as experiências de sucesso deles com tratamento precoce. Então, eles estavam ali numa plataforma do Ministério da Saúde, dando orientações para, teoricamente, secretarias municipais e estaduais, sobre a prescrição do kit Covid. Tudo bem escancarado ali, sabe? E ela fala no começo que a ideia não é dar um protocolo terapêutico de tratamento precoce, mas só compartilhar experiências de sucesso de outras, da saúde suplementar, né? Então, é tudo bem tênue, assim, para tentar isentar o Ministério, mas claramente os caras estão ali, tá hospedado no YouTube do Ministério, isso daí. Então, esse é um fato público. Além disso, a Rapvida, né, que eu acho que é o grande elefante branco, assim, está correndo por fora, porque ela é muito maior que a Prevent, porque ela domina o Nordeste, Norte, Centro-Oeste, e agora está entrando no interior de São Paulo, acabou de comprar um grupo por 5 bilhões, foi a maior aquisição da história. Então, eles são um grupo gigante, a quarta família mais rica do Brasil, e lá na rede, o kit Covid virou prática. Também entrevistei médicos do Amazonas, do Nordeste, do interior de São Paulo, que me mandaram prints de coisas assim. Pessoal, a prescrição de cloroquina nessa unidade está em 30% da meta. Então, os caras tinham meta como loja mesmo. Então, eram cobranças assim, uma coisa bem Isso, mercadológica, sabe? desculpa, Chloe, essa cobrança dessa meta é para o médico? Para os médicos, assim, pelo que eu entendi, no sistema de controle deles, eles viam por unidade de saúde, né? Saquei. Eu tenho os prints aqui, tudo bem detalhadinho, mas aí tinha isso, né? Se você faz se uma unidade faz 1.000 atendimentos no final de semana, então deveriam ter 750 prescrições de cloroquina. E se não tivesse, as pessoas eram cobradas. Então, conversei com o médico que estava em Manaus no auge da crise, né? E o cara falou, meu, é desesperador, porque a gente prescrevia, se não prescrevia, vinha cobrança no dia seguinte, falando, pô, por que no seu plantão não saiu cloroquina? Pô, a gente precisa da colaboração de vocês, não podemos dar margens para ter culpados, para as internações estão aumentando. Então, era uma cobrança bem escancarada, assim, e o curioso é que a Rapvida tinha um esquema meio Tratikov. Não sei se vocês lembram do aplicativo, né, do Ministério, que foi o hacker que vazou. É um sistema muito parecido. Eu vi o vídeo dele funcionando e você coloca os dados do paciente, nem precisa colocar que tem Covid, você coloca um CID de resfriado, de gripe, de sinusite, já aparece a prescrição ali. E depois de um tempo, se você não clicava, não marcava na prescrição do kit, aparecia uma caixinha. Justifique porque você não está prescrevendo. Então, era tipo o modus operandi dos caras, assim. E aí, depois da CPI, parece que começou a sumir isso do sistema, não tem mais essa automatização, né, em relação à prescrição. Mas tem uma coisa para dizer da Rapvida, é que pelo menos eles entregavam o termo de consentimento ali esclarecido para os pacientes, que era uma coisa que a Prevent deixou de fazer, né? Mesmo nesse ponto do termo, eu cheguei, acho que foi da Prevent, foi hoje mesmo que eu li, que o familiar dizendo, sou familiar do paciente, não sei se era a mãe dele, a mãe no leito, entubada, você, com consentimento num guardanapo, numa folha A4, você vai assinar de qualquer jeito, porque você não tem,
já está ali nos finalmente, provavelmente não vai sobreviver, então você acaba, assinando por essa pressão. Então, é um ponto complicado, claro, pelo menos, né, tem esse consentimento, mas ainda assim, consentimento no leito, ali depois de 8 dias entubado, qualquer pessoa assina, então é complicado. Eh, e você tinha comentado sobre documentos e materialidade. Você acredita documentos, materialidade e fontes, né, e depoimentos. Você acredita que agora com com esse início que me parece, como você mesmo disse, é um tema que ainda não está sendo tão bem tratado, não está tendo a devida atenção às outras operadoras. Você acha que, né, de semanas para cá, de semanas para frente, a gente vai ver mais e mais notícias, mais gente botando a boca no trombone, trazendo provas, seja na CPI, seja em veículos diversos pelo país? Poxa, eu não sei, eu acho que os próximos dias devem trazer muitas coisas sobre a Prevent, porque eu acho que até essa semana estava tudo muito ainda na linha do uma fonte anônima falou, a gente teve acesso ao inquérito, mas tudo o jornalista assumindo o risco do que ele estava ali falando, né? Mas desde ontem começaram a aparecer nomes, registro de boletim de ocorrência, o prontuário do ONG. Então, acho que sobre a Prevent a gente deve ver mais coisas. Quanto à Rap Vida, eu não sei, justamente porque o que tem de materialidade são os depoimentos dos médicos. Eu não tenho conhecimento de inquérito rolando, da CPI, não sei se está vendo isso. Eu sei que a Rapvida enviou para a CPI um documento onde eles discorrem sobre quanto de remédio eles compraram, quantas unidades, um calhamaço de papel que tive acesso, mas é uma lista até difícil de navegar, porque uma planilha de Excel que está no Word, então você não consegue filtrar dados, é bem complicado. E a Rapvida já foi meio que punida no Ceará, né? Eles tiveram que pagar uma multa de R$ 500 mil ano passado. Então, esse assunto já meio que parece que morreu, sabe? Vida que segue, até mesmo pelo tamanho do grupo, eu acho que isso dificulta um pouco a penetração de pautas na imprensa, assim. Acho que os caras estão bem preparados para brecar já o que sair, assim, o que tiver para sair, né? 500 mil para Rap Vida não combinar que é dinheiro de pinga. Sim, exatamente. Eu achei interessante porque me parece que todo mundo. Só Claro. uma coisa, Daniel, que mas estão correndo investigações. Eu conversei, né, pedi posicionamentos para a ANS, Ministério Público do Ceará, que é o Estado Original da Rap Vida, Conselho de Medicina do Ceará, e o próprio Conselho de São Paulo disseram que estão apurando denúncias da Rap Vida também. Mas é isso, não dá para saber o que vai vir à tona daí. Uhum. E aproveitando, Desculpa, pode falar. claro, claro, eu ia falar outra coisa, mas vou abordar depois. Nesse sentido, CFM falou alguma coisa quando você foi atrás, pedir depoimento? Como é que foi? Conselho Federal de Medicina, né? Então, nessa pauta específica dessa semana, eu falei direto com os conselhos regionais, porque os processos de infração ética, as denúncias de quebra do Código de Ética Médica são apuradas pelos conselhos estaduais. CFM é mais um órgão que dita as políticas, faz as diretrizes, e é um órgão de classe, né? Não é um órgão científico. É bom ter isso em mente, porque nessa questão dos remédios, né, o próprio Bolsonaro usou o CFM ontem de argumento na ONU, mas na verdade o CFM nem tem esse papel, assim, ele é mais fiscalizador, assim. E, mas eu tive uma experiência com o presidente do CFM, né, eu participei de um programa da Jovem Pan, aonde ele foi convidado, justamente porque queria perguntar para ele sobre essas coisas, e acabou não dando tempo de eu perguntar no programa sobre os convênios, mas eu perguntei depois se acabou para ele. Falei, então, a gente fala da autonomia do médico, né? Mas eu tenho vários médicos, naquela época, já faz uns 3 meses, tenho recebido relatos de médicos que estão tendo a sua autonomia cerceada ali, né, pelos convênios. Aí ele falou que era normal, que os convênios já tinha uma guerra, né, entre o quanto o médico pode fazer e o quanto o convênio deixa pelos protocolos deles, mas que eles não tinham recebido nenhuma denúncia ainda, enfim, queriam apurar qualquer coisa que chegasse. Mas foi bem leniente, sabe? Uhum. Isso em off, Em off, depois que o programa acabou. né? Pra você ver, não tem a postura.
em off. É complicado. E a cloroquina me parece que virou quase como a fórmula mágica, passando a coisa racional até, né? Pelos relatos aí que você compartilhou agora, pelo que eu tenho lido, tudo virou centrado na cloroquina, despeja cloroquina, tentando fazer de tudo para a cloroquina emplacar. E como é que será que os médicos que não queriam fazer parte desses estudos, digamos, eles eram repreendidos? Você comentou que teria uma cobrança, mas era uma cobrança explícita, formal? Você tem que usar a cloroquina, ou pode ser demitido, ou vai pegar o plantão na madrugada? Era algo mais explícito ou eles deixavam ali nas entrelinhas para não sofrer represálias depois? Então, era explícito, né? Eu vou até abrir uma mensagem aqui, porque eu acho que ela é muito representativa disso, assim. Primeiro, eu ouvi de muitos médicos as táticas que eles faziam para não prescrever, quando eles começaram a ver que não dava certo, né? Então, primeiro, não prescreviam, aí vinha a cobrança, né? Tem que prescrever, tem que prescrever. Então, eles prescreviam e falavam para o paciente, ó, mas não toma isso, toma só a vitamina, esses remédios não funcionam. Depois começou a se espalhar o boato, que depois um outro médico, mas aí é a história, mas depois começou a se espalhar o boato de que a Prevent estava mandando médicos para checar, quer dizer, médicos não, pacientes, para checar se a prescrição estava sendo feita, pacientes falsos. E Sim. aí, isso era um boato, né? Então, eles começaram a prescrever sem falar nada. Mas no caso da Rapvida, um médico me contou que ele colocava um CID de dor de cabeça, uma coisa que não tivesse nada a ver com sintoma respiratório, para ninguém me perguntar para ele por que ele não deu kit de Covid para aquele paciente, sabe? No caso dos internados da Prevent, o médico prescrevia e aí jogava fora. Prescrevia, pegava o comprimido, porque estava internado, então o médico tinha acesso ali ao medicamento, e depois jogava fora o medicamento, ao invés de dar para o paciente, sabe? Então constava no prontuário, mas a pessoa não tomou. E aí vou mandar aqui o tipo de mensagem. Vou ler aqui uma mensagem, peraí. Tá. Boa noite, guardiões noturnos. Reforcem com os plantonistas a importância do tratamento precoce. Prescrevam o protocolo. Não deixem os plantonistas internarem. Muitas vezes o especialista não está vendo o paciente. Aí o médico pergunta: é para continuar passando cloroquina ou não? Em outra conversa. Aí a gestora responde: sim, super. Espirrou, toma. Aí, no caso da Rapvida tem uma assim: pessoal, os números de prescrição estão muito baixos. O que está acontecendo? Não podemos deixar margem para reclamações sobre internação. Então, era bem uma cobrança bem explícita no WhatsApp mesmo. E aí depois os médicos eram demitidos sem maiores explicações, os que discordavam, sabe? Isso é cobrança de médico em cima de médico. Dos chefes em cima dos médicos, dos chefes médicos em cima dos médicos. No caso das demissões, aí não. Aí no caso da demissão não era, você foi demitido porque você não prescreveu. Aí já era mais outras desculpas, ou nem tinha mais justificativa muito formal para isso, sabe? Entendi. Aí agora saiu a notícia de que os médicos estão sendo procurados pela Prevent para assinarem um termo onde eles afirmam de que eles prescreveram o kit esse tempo todo por iniciativa própria. Que a Prevent em nenhum momento obrigou eles, e aí os caras procuraram o sindicato dos médicos para denunciar isso, e o sindicato está apurando e recolhendo mais denúncias sobre o assunto. Esse do sindicato me parece que é o que, no caso, é exatamente o sindicato de São Paulo, né? Estou até aqui com a notícia aberta, é exatamente o sindicato de São Paulo que está recolhendo essas denúncias, né? Sim. E, bom, a depender dos próximos dias, isso daí pode virar uma bola de neve gigantesca de sindicatos de outros estados, outras operadoras de saúde que tenham feito isso. Que agora vão correr para se eximir, né? Para não serem responsabilizados. Já perceberam que serão responsabilizados, provavelmente, o que tudo indica. Não sei não, viu?
acho que a Prevent vai sair como bode expiatório dessa história mesmo, e o resto vai continuar. Tipo, no caso da Unimed, eles mandavam a caixinha com um lacinho em cima para os funcionários, para os clientes, de presente, uma ivermectina e uma cloroquina, sabe? Então, isso é tudo muito escancarado, então eu não acho que vai acontecer alguma coisa. Assim, eu acho que a Prevent vai ser o bode expiatório, agora que saíram os maiores fatos sobre o assunto, e o resto vai seguir a vida normal. Até pelo tom, né? Pensando agora com o que você comentou, até pelo tom que eles estão adotando, tudo jogo combinado da mídia, com interesses políticos. Eles já estão construindo essa base de que há um complô contra a Prevent Senior, né? Sim. E, de fato, quando você vai ver, as práticas que parecem mais criminosas, esse modus operandi miliciano quase, é uma coisa mais da Prevent, assim. Os outros são mais práticas antiéticas, mas parecem mais o livre mercado na sua essência, sabe? Uhum. Há uma diferença no tom do discurso, que eu acho que isso ajuda os caras a irem passando batido e o próprio poder político e capital dos caras, né? É complicado. Lembro até que no ano passado, quando teve a questão do Rap Vida que você falou, o Rap Vida apareceu na semana seguinte um monte de propaganda, um monte de publicidade, você só via Rap Vida, Rap Vida, Rap Vida. E E para a aí, Rapvida é até interessante, né? Que a Prevent perca valor de mercado, porque os caras não. com certeza. Não imagino também se a Prevent Senior continuar existindo, imagino que vai ter uma multa gigantesca, mas daqui 1, 2 anos vai mudar de nome. Não vai mais se chamar Prevent Senior, eu imagino. Pensando na estratégia depois para limpar o nome, não vai ter como limpar o nome, só mudando de nome. Sim. E acho que estamos aqui com 35 minutos de conversa. Queria te fazer mais uma pergunta aqui, que é... Peraí, só um instantinho. Sim. Com toda essa movimentação, os médicos, no fim, eles podem perder o direito de exercer a profissão? Se tiver o nomezinho, vamos supor, dessas mensagens, os coordenadores, ou quem simplesmente aceitou e continuou dedicando a cloroquina, mesmo fora dos protocolos éticos, eles podem, teoricamente, pelo menos não digo que vá, mas eles podem perder a licença de exercer a profissão? Olha, eu acho que é uma linha de acusação muito frágil para sustentar uma cassação de CRM, no caso dos médicos que são os gestores, por exemplo, que estavam obrigando a prescrição do kit. Existe, acho que isso de cercear a autonomia do médico, ferir a autonomia do médico, é uma infração do Código de Ética Médica. Só que tem o problema de que o CRM é aparelhado politicamente com o Bolsonaro. Então, o que a gente vê, na verdade, é o contrário. São os médicos que denunciam e reclamam dessas práticas sendo punidos, né? Um dos médicos que eu ouvi está sendo processado pelo CRM porque vazou dados para a CPI, para a imprensa, enfim. Então, ele está sendo punido por isso. E outra coisa que eu achei foi uma paciente que estava reclamando dos maus tratos da Prevent, e ela foi punida pelo CRM também, vai ter que pagar 30 mil porque estava difamando a médica, uma das A médicas. paciente, É, ela, você pode só repetir, ela está reclamando do médico e está receitando? é, porque tem uma outra questão que é mais nebulosa da Prevent, que é os métodos dele de cuidados paliativos, enfim, é uma história que os pacientes vieram me falar, mas eu não tenho como afirmar nada, eu nem comecei a investigar, na verdade, que reclamando de que a Prevent colocava os pacientes em cuidados paliativos demais, né? É uma coisa que é bem delicado até de falar, né? Então, eu nem vou falar muito sobre o assunto, porque eu realmente não tenho o que falar. Mas uma das pacientes que eu achei estava reclamando que a médica tinha paliado a mãe dela cedo demais, de que a mãe dela tinha morrido à toa, e aí ela foi processada pelo CRM, que entrou com a representação, e foi obrigada a pagar 30 mil de indenização para a médica. Então, o que a gente vê, na verdade, é a CRM, assim como eles fizeram a nota rechaçando a conduta dos senadores em relação à Anísia na CPI,
Então, a gente vê o órgão aparelhado para defender os médicos que prescreveram tratamento precoce e punir quem tá tentando sair disso, né? Então, legalmente é possível que esse pessoal seja punido, mas na instância da regulação médica, eu não sei se isso vai acontecer. Na verdade, eu duvido muito que aconteça. É. Quando você estabelece contato com as fontes, agora voltando para aquele ponto do começo da segurança, né? Você toma cuidados de mensagens criptografadas, de trocas de arquivos com mais segurança, digamos, troca de e-mails com mais segurança? Você tomou algum cuidado nesse sentido? Então, eu troco mensagens no WhatsApp com eles, né? Que é criptografado, né? Até onde eu sei. Pelo menos é o que eles alegam. Mas é que eu realmente não tenho muita experiência nisso. Então, eu tô usando o WhatsApp como uma plataforma de comunicação. Será que eu tô errada? Me fala, Daniel. Eu acho que não, pelo que eu me lembro do webinar que a gente fez com o Rafael Hernandes. Acho que não, mas o ideal seria você ter autenticação em 2 fatores, troca de arquivo, ele recomendou, eu posso até te passar o link depois, ele Sim, recomendou por favor. uma plataforma específica para troca de arquivos, que não fica registrado, mas essencialmente no WhatsApp, autenticação em 2 fatores, porque que nem ele disse, você não vai convencer a fonte a baixar o Signal ou qualquer outro aplicativo super seguro para ela trocar algumas mensagens com você. O que eu tenho feito é salvar esses arquivos numa mídia offline. Então, tá no meu computador, mas sem nenhum acesso a nenhuma rede que possa ser acessada de fora do meu computador. Mas para troca de mensagens eu tenho mantido no WhatsApp. Mas depois me manda assim, porque vai Vamos saber, lá. né? O que os Vamos próximos, botar aqui. que essas apurações vão trazer. Oi, numa perspectiva maior aqui da profissão, como tem sido esse tempo de 1 ano e meio de cobertura de pandemia? Não sei se você está cobrindo a pandemia desde o começo, mas imagino que sua trajetória cobrindo saúde, ciência já veio de antes, né? Então, agora, dessa perspectiva profissional, como é que tem sido para você? Se antes você já era da saúde e depois, com a pandemia, foi 100% para a saúde? Eu cubro saúde e ciência faz 11 anos agora, desde 2010. Só que durante a maior parte desse tempo eu fui freelancer, então eu combinava esse trabalho com outros tipos de cobertura e até trabalhos como redatora publicitária. Então eu cubro saúde e ciência faz um tempo, mas antes minha carteira de clientes era bem variada, assim. Com a chegada da pandemia, minha carreira ficou bem mais focada nisso, assim. Já estava desde 2019, no começo de 2020, mas em janeiro de 2020, a partir de fevereiro, na verdade, quando a cobertura do assunto se intensificou, aí já comecei a ser meio uma setorista de Covid, sabe? Então, comecei a frilar só sobre o assunto, para os veículos que já escrevia, que era a revista que eu trabalho hoje, o All Viva Bem e mais um site de maternidade, o Bebê e a FAPESP, né? Mas aí eu já fazia mais outros tipos de cobertura científica. E aí, em novembro, eu passei a trabalhar só com a revista Saúde, fui contratada CLT, mas enfim, eu tô desde o começo cobrindo a pandemia e para mim foi um momento de guinada profissional, assim, porque antes eu tinha muitas dúvidas sobre o jornalismo e se poderia me sustentar até, né, financeiramente, e com a pandemia eu meio que ganhei espaço na área, né, por já ser especialista em saúde e por esse know-how de ciência ser muito desejado, né, ter jornalista que sabe diferenciar os estudos, sabe entender se o negócio de medicamento é bom ou é ruim, então eu acho que eu ganhei um espaço bacana, então, lógico, a pandemia é uma merda, né, mas para a minha carreira foi bom, assim, porque deu uma guinada e até está rendendo frutos bons, assim. Me deu, me deu a iniciativa de fazer um livro, fui contemplada com uma bolsa para escrever esse livro sobre a questão dos remédios. Então, para mim está sendo um período muito rico e de ver propósito no seu trabalho também, né? Porque é isso, Principalmente. tem uma coisa que você faz só para pagar as contas e agora virou uma coisa
pô, olha o que eu tô fazendo, meu, envolvida nas denúncias da Prevent, vendo o que acontece nos bastidores de uma coisa que os pais dos meus amigos se tratam, os avós, então você se sente envolvida numa coisa importante ali, né? Então, para mim, tá sendo muito interessante, assim, né? Meio assustador, mas interessante. Com certeza. E esse livro vai ser sobre medicamentos, sobre tratamento precoce? Como é que É. funciona? Qual que é o mote É dele? sobre tratamento precoce, né? Bom, eu falo isso em todo evento que eu participo, mas eu parto de um pressuposto muito pessoal, que é a minha mãe é uma defensora do tratamento precoce, ela não tomou vacina, nem ela, nem meu avô. É um assunto que me tira o sono, me deixa louca da cabeça, porque eu trabalho com saúde, ela é enfermeira. Então, sabe, é um quebra-cabeça que me seduz. Eu preciso entender o que faz uma pessoa gabaritada, estudada, e tantos médicos embarcarem nessa onda. Cientistas bons, o Paulo Zanotto, era uma fonte nossa até antes da pandemia. Em algum momento a coisa degringolou. Então, o livro vai ser mais para abordar isso. Como a gente virou o país da cloroquina, sabe? Tanto do ponto de vista psicológico, dos mecanismos de crença, até dos estudos picaretas que sustentam isso, enfim, mas vai ser mais estudando as bases do fenômeno do tratamento precoce. Eu me associei com um professor da USP, de farmácia, de Ribeirão Preto da USP, o Flávio Meri, que vai ser meu coautor. O Fred foi quem me empurrou para fazer, né? Porque durante o meu trabalho eu sempre ouvi, putz, isso daria um livro, isso daria um livro. Aí ele falou, meu, vamos fazer, eu te ajudo, porque não tenho braço para fazer sozinha, eu vou com você. E aí agora a gente foi agraciado com essa seleção da Fundação Gabo, que vai dar um puta incentivo. Então já larguei os freelas, que me ajudava a pagar as contas, e aí estou focando nisso. Eu já ouvi bastante gente, Mandetta, Natália Pasternak, o Marcos Lacerda do Estudo de Manaus, enfim, ouvi bastante gente, quase terminando a apuração. Agora é sentar e escrever, isso aqui é foda, né? Não para de aparecer novos fatos aí, né? Um mais cabelo do que o outro, agora é só a Prevent, já daria um livro também. É, exatamente. E nisso de por que pessoas estudadas, bem alimentadas, médicos e afins entraram na onda do tratamento precoce, você já tem alguma hipótese, alguma ideia? Eu acho que o negacionismo explica um pouco, né? O fato de você negar a realidade complexa com um problema simples, né? Que é o negócio das fake news. Eu acho que isso explica um pouco. E no caso do Brasil, acho que tem muito poder político envolvido, né? As aspirações da Nise em ser ministra da Saúde, eu acho que o Paulo também, o Zanotto também viu uma oportunidade ali. Então, acho que alguns poucos motivados por ambições políticas acabaram convencendo pessoas aí usando todos esses mecanismos de por que a gente prefere acreditar em mentiras e negar a realidade, né? Eu não acho que os médicos da ponta são mal intencionados, mas tem muita gente que está ganhando dinheiro no YouTube preferindo esses medicamentos e cobrando teleconsulta, ganhando. Ai, esqueci, o Mandetta falou de um médico de Campo Grande. Você acha que o cara cobra, sei lá, meu, tipo, 3 pau por consulta de telemedicina. Então, ele está concorrendo com um cara que não passou nada no posto de saúde, mas tem esse cara aqui que passa tudo. Então, para algumas pessoas, foi só fazer grana mesmo, né? No fim, às vezes essa acaba sendo a resposta simples, né, para esse cenário complexo. Todo mundo traz de grana. Sim. Para fechar aqui no webinar, a gente recebeu uma pergunta do Ranieri Soares, que é a seguinte: a adesão ou não aos discursos circulantes relacionados a medidas sanitárias contra a Covid-19, divulgado na mídia hegemônica nacional, está relacionada às dissonâncias cognitivas? Nossa, repete para mim, Daniel, por favor. Vou repetir. A adesão ou não ao discurso circulante relacionado às medidas sanitárias contra a Covid-19, divulgado na mídia hegemônica nacional, está relacionada às dissonâncias cognitivas? Talvez. Eu acho que. Fala. Não, pode ir, acho que você capite. Não, Compreender. você ia tentar dar uma explicada para mim, se sim,
Sim, pode eu só fazer. ia tirar o aposto, na verdade, que eu acho que fica mais fácil. É a adesão ou não ao discurso circulante relacionado às medidas sanitárias contra a Covid-19, ou seja, você adotar ou não as medidas sanitárias, você pessoalmente, né, o indivíduo aceitar ou não, talvez no nosso caso exatamente os médicos, está relacionada a dissonâncias cognitivas? Eu creio que sim, né? Porque é uma coisa que um dos psicólogos que eu entrevistei para o livro Ronaldo Pilates fala, que a gente cria escaninhos mentais, que é espaço na nossa mente para comportar duas crenças completamente diferentes. Então, você tem um puta medo do vírus, tipo, ali no seu subconsciente, mas ao mesmo tempo você age de uma maneira a menosprezar ele, para não ter sua vida impactada, você não quer ter sua vida cutucada. Então, você cria compartimentos diferentes na sua mente para, ao mesmo tempo que uma ameaça à sua saúde te circula por fora, na sua atitude, no seu comportamento, você está desafiando aquilo, porque você precisa minimizar aquilo para não ser confrontado com a realidade cruel, sabe? Então, acho que total. E nesse sentido, os remédios caem como uma luva, porque eles são o escudo, né? É um paraquedas vazio para você pular do avião. Ele dá a segurança de você continuar a sua vida, né? Você acreditar que nada vai acontecer, ou seu medo, especulando aqui, né? Ou o medo de que algo vai acontecer, mas eu tenho a cloroquina comigo, então, deve ser Sim. por aí. Tem o áudio que. Não sei se você escutou dele em Brasília, tem um áudio do Bolsonaro que eles sempre colocam que é Deus é tão abençoado que ele deu pra gente a hidroxicloroquina. Então é isso, né? É o fã-clube do remédio. E ele atua muito como esse facilitador da gente seguir a nossa vida normal, né? Não Ai, usar ai. máscara. A minha mãe é o exemplo disso, porque ela não usa máscara, ela encontra todo mundo, enfim, ela não tá nem aí, porque se acontecer alguma coisa, ela tem o remédio. Mas ao mesmo tempo é bizarro, é a dissonância cognitiva, né? Porque se o vírus é inofensivo, para que você precisa tomar 50 remédios se você tiver testar positivo? Não faz sentido. É o tipo de discussão que às vezes a gente tem que ir para além do campo da racionalidade, né? Só crenças talvez ajudem a explicar. O Ranieri mandou um complemento aqui, ó. É possível afirmar que a repetição deste discurso culminou numa precariedade do mesmo? Do discurso de adesão às medidas, ele diz. Isso, acredito que sim. Que é relacionado à pergunta anterior. Puxa, não sei, viu? Porque que me parece que esse discurso não se precarizou, né? Pelo contrário, parece que ele foi ganhando ramificações ali. Talvez na grande mídia ele tenha se precarizado, mas na verdade ele continuou se enraizando e ficando cada vez mais maluco, né? Em alguns setores ali. Não sei se é isso que ele quis dizer. Pode ser. Me parece também que virou muito essa coisa de embates de duas visões sobre o mesmo fato, sendo que um lado não tem muito um fato, né, para ficar discursando sobre, no caso, o lado da cloroquina, não tem mais ancoragem na realidade, e isso não importa para essa parcela. Se o céu tá azul ou não, eu falo que tá preto. E é o que eu acredito e é assim que vai ser. Sim, e também tem uma coisa sobre essa questão da adesão das medidas, meio que talvez converse com essa questão da precarização do discurso, que é uma coisa que esse discurso de fique em casa, não aglomere, também era muito descolado da realidade em certo ponto, porque para muitas pessoas isso não era uma opção. Então também rola uma dificuldade de você aderir a isso, porque na sua prática de vida é impossível fazer isso. Você vai ter que pegar o metrô, vai ter que pegar o trem. Então, também como é que você vai ficar abraçando esse discurso, sabe? Isso desde o começo, isso realmente foi algo muito. Quem abraçou melhor esse problema, essa questão, foi o pessoal que está os defensores do tratamento precoce. Ranieri Sim. agradece aqui sua resposta. E aí, Obrigado. enquanto isso, tinha um gestor ali, né, falando para a pessoa: ah, não, trabalhador, eu te entendo, mas você está protegido com os remédios, fica tranquilo. Pode vir.
Uhum. Chloe, tem alguma coisa que eu não te perguntei que você acha relevante comentar nesse contexto? Não, acho que não. Acho que para mim é interessante estar aqui nesse espaço, porque foi o que eu te falei. Para mim, eu sempre fui uma freelancer muito desiludida com o jornalismo e agora eu estou vivendo outro momento da minha vida. Então é muito importante trocar com outros jornalistas e, enfim, né, saber se eu estou fazendo a coisa certa ou não, porque esse bem um dia de cada vez, né? Você vai trocando o pneu com o carro andando. Exatamente. Para finalizar, o seu livro, talvez final do ano? Ou Final ano, do ano, nossa expectativa é terminar de escrever no final do ano. se nada, nenhuma bomba mais acontecer, né? Aí qualquer coisa você lança capítulo 2. Não, eu falei pro coautor, pro Flávio, a gente tem que traçar uma linha e não colocar mais nada que aparecer depois. Só que é muito tentador, né? As coisas continuam aparecendo. E, meu, como é que Bolsonaro vira ontem no discurso da ONU? Foi o que você falou, não tem mais lastro na realidade esse discurso. E ele continua pegando. Então, qual que é a estratégia que a gente tem que usar para desacreditar essas pessoas? Porque os fatos já não servem mais, né? Então, como contrapor esse discurso? Acho que é isso que eu vou tentar resolver, né, no texto, sei lá. É isso. Bom, Chloe, muito obrigado pelo seu tempo. Queria agradecer a quem nos acompanhou. Também lembrando que depois a gente vai colocar o webinar no YouTube, para quem pegou um trechinho e não conseguiu acompanhar tudo. Também agradeço quem estiver vendo no YouTube. Chloe, muito obrigado. Boa quarta para a gente, boa quarta para quem nos acompanha. Vamos ver o que aconteceu com o Brasil nessa uma hora que a gente falou Exato. das notícias. Obrigada, Daniel. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Abraço, beijo, tchau, tchau.